Relacionamentos malignos. Conheço uma bela moça cristã, cujo pai é pastor de uma grande e bem-sucedida igreja carismática. Ela foi educada em um lar cristão, onde Jesus é exaltado. Embora tivesse confessado a Jesus como seu Salvador quando ainda era criança, à medida que foi crescendo descobriu a fascinação dos espetáculos e festas, das bebidas e dos relacionamentos com homens mundanos. Contudo, sempre que estava na igreja rodeada de amigos cristãos, ela se arrependia, lia a Bíblia e vivia piedosamente. Hoje ela tem atitudes confusas. Às vezes, sucumbe às fortes tentações de Satanás e à sedução de seus amigos mundanos. Quando essa moça cristã vai às casas noturnas e festas, passa a ter um espírito completamente diferente. Torna-se carnal e sensual. Ela precisa fazer uma escolha importante: ceder aos prazeres do pecado por um tempo ou viver uma vida piedosa em Cristo por toda a eternidade. Uma pessoa ou um grupo com fortes traços espirituais pode realmente transmiti-los a outras pessoas ou grupos por associação. No caso da jovem filha do pastor, houve uma transmissão do espírito do mundo para ela. Iniciei este capítulo citando uma forte advertência de Paulo em 1 Coríntios 15, 33-34. Não vos enganeis, as más conversações, comunhão, associação, corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, isto digo para vergonha vossa. Você será como seus amigos e companheiros. Porque parece muito mais fácil que os cristãos comprometidos sejam influenciados pelo erro de outros do que influenciá-los para o bem. Paulo adverte intransigentemente os cristãos para que não namorem nem se casem com descrentes e nem se associem intimamente com pessoas do mundo. Em 2 Coríntios 6, do 14 ao 18 ele adverte: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão, da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união, do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Pode ser perigoso espiritualmente associar-se intimamente até com outros cristãos que não compartilham dos mesmos desejos, visões e atitudes que você, porque os espíritos, os desejos, visões e atitudes, são diferentes e podem influenciá-la. O propósito e o plano de Deus para a sua vida podem ser frustrados se você permitir que outros o manipulem e o influenciem. A história de uma bela moça cristã, uma das mais dedicadas intercessoras da igreja que eu frequentava alguns anos atrás, ilustra esse fato. Ela estava constantemente estudando a Bíblia e participando dos cultos na igreja. Deus a usava poderosamente para aconselhar e ministrar aos outros. Confiava em Deus para encontrar um rapaz cristão, um homem piedoso que amasse a Jesus e o colocasse em primeiro lugar em sua vida. Um dia, um rapaz que já fora cristão, entrou em sua vida. Ele só se interessava em jogar tênis e ir a festas, embora já tivesse ensinado em alguns estudos bíblicos nos lares. Quando iniciou o namoro com essa jovem, voltou a frequentar a igreja e apresentou algumas evidências convincentes de seu compromisso e arrependimento. Ele citava as Escrituras e frequentava os estudos bíblicos com ela. Para todos os efeitos, ele havia voltado para o Senhor por influência daquela jovem. Algumas pessoas que conheciam o passado mundano do rapaz aconselhavam a jovem a esperar um tempo até conhecê-lo melhor, pois não estavam plenamente convencidas de sua transformação. Mas, como a maioria das pessoas apaixonadas, ela sentia que podia correr todos os riscos. Após um rápido namoro, eles anunciaram o noivado e logo depois se casaram. A parte dolorosa dessa história é que após a lua de mel o rapaz decidiu que não desejava mais permanecer casado. Além disso, ele não queria nada com Deus. Começou a andar com antigas namoradas, voltou a jogar tênis, e nunca mais foi à igreja durante todo o tempo em que estiveram casados. Por cerca de 2 anos,
Esta jovem tentou manter-se firme com o Senhor, mas a influência de seu esposo e a decepção de um casamento ruim lentamente a afastaram da igreja. Logo ela tinha pouco espaço em sua vida para Deus, tornando-se cada vez mais mundana. Conseguiu empregar-se numa companhia aérea e passou a se encontrar com vários pilotos, abandonando seus antigos amigos cristãos por um novo grupo de relacionamentos rápidos. Por fim, essa jovem que havia exercido seus dons poderosamente e recebido unção diante de todos, afastou-se de Deus. Por causa de um relacionamento com um rapaz mundano e carnal, ela também foi aos poucos se tornando mundana e carnal, até que abandonou seu firme andar com o Senhor. Cada qual com seu igual. Você já ouviu a expressão cada qual com seu igual? Como pastor, já observei diversas vezes que onde estiver uma pessoa de comportamento estranho, que defenda doutrinas duvidosas, e de coração rebelde, os indivíduos de seu grupo de relacionamento geralmente terão as mesmas características. Minha equipe pastoral tem mantido sob observação os potenciais criadores de problemas vigiando os diferentes grupos dentro da igreja. Por exemplo, tivemos de lidar com uma jovem que estava exercendo manipulação e domínio sobre outras pessoas. Ela tentava controlar as pessoas através de seus estudos bíblicos em que pregava doutrinas estranhas, afirmando ser profetisa de Deus e impondo aos outros sua vontade. Observamos que vários outros jovens uniram-se a ela formando um grupo. Essas jovens adotaram o hábito de fazer estranhos movimentos com as mãos durante os cultos, caminhavam como clones em fila indiana, imitando sua líder e às vezes, pulavam em cima das pessoas durante as reuniões de oração. Se a líder caía ao chão, as outras faziam o mesmo. Sua influência e controle sobre elas parecia tão forte que nenhuma delas se sentava durante os cultos até que ela desse permissão. Quando tentamos exortá-la, recusou o conselho e a disciplina da liderança. Finalmente, como sua influência começou a se espalhar para mais e mais pessoas, tivemos de pedir que saísse da igreja. Infelizmente, mesmo depois que ela e suas amigas saíram da igreja, muitas pessoas ainda assistiam a seus estudos bíblicos, inclusive alguns da equipe de auxiliares e intercessores que também saíram da igreja. Todos eles se deixaram influenciar pelas doutrinas estranhas e atitudes rebeldes que caracterizavam sua líder. Até os homens sábios e importantes se tornarão como aqueles com os quais se associam. O rei Salomão era mais sábio e tinha mais inteligência do que qualquer homem que já viveu neste mundo, no entanto, desobedeceu ao mandamento de Deus e se casou com mulheres pagãs, participando de seus pecados e fazendo sacrifícios aos seus deuses estranhos. Apesar de toda a sua sabedoria, ele foi enganado e não pôde resistir à influência de suas esposas. 1 Reis 11 do 1 ao 3 explica. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração, para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Intercessores manipuladores. Tenho observado que alguns intercessores, quando se reúnem, têm a tendência de compartilhar suas revelações, e a seguir concordarem entre si. Algum tempo atrás, um grupo de intercessores em minha igreja demonstrou de maneira perigosa esta verdade. Nossa comunidade havia passado por vários conflitos, e muitas pessoas, incluindo alguns membros da equipe pastoral, haviam deixado a igreja. Um dos intercessores afirmou que Deus lhe revelara que o juízo de Deus estava para cair sobre mim por causa de minha suposta desobediência em conduzir a igreja em determinada direção. Após compartilhar seu ponto de vista com algumas pessoas, todos concordaram que se eu não me arrependesse, eu seria julgado como o rei Nabucodonosor, que ficou coberto de pelos como um animal e comia capim nos campos. Esses intercessores deixaram de lado seu ministério de oração e apoio e caíram em engano, acreditando que tinham mais visão para a igreja do que seu pastor. O orgulho os induziu ao espírito do erro. A função dos intercessores é dar clareza à visão recebida pela liderança através da oração e não discutir com outros suas visões do mundo espiritual.
Esses intercessores estavam tentando me manipular com suas advertências e ao fazê-lo caíram em manipulação carnal. Quando me confrontaram, eu os exortei, dizendo-lhes que haviam se afastado de seu chamado e se deixado seduzir por um intercessor influente. A maioria deles saiu da igreja por causa desse incidente e alguns têm sofrido desde então com conflitos conjugais, divórcios e necessidades financeiras. Por outro lado, os intercessores que permanecem em harmonia e se submetem verdadeiramente à vontade de Deus podem ter uma boa influência sobre indivíduos, igrejas e até sobre as nações. Por exemplo, alguns intercessores da Eagrisnet decidiram colocar sua fé em ação para fechar uma loja de material pornográfico em Santa Ana. Quando estacionaram o carro em frente à loja e começaram a orar e a reivindicar a autoridade sobre os poderes das trevas que dominavam a loja, o carro subitamente começou a sacudir com a presença de Deus. Por inspiração divina, rodearam o local 7 vezes enquanto oravam e louvavam a Deus pela vitória. Quando viraram a esquina pela 7ª vez, mal puderam se aproximar do prédio por causa de tantos carros de polícia que chegavam para uma batida policial na loja e fechar suas portas. Encontros secretos da pior espécie. Uma vez que assimilamos a atitude dos outros ao nosso redor, há ocasiões em que Deus permite e até ordena nossa separação da família, dos amigos e até dos que lideram sobre nós. Isso aconteceu porque Ele não quer que as atitudes negativas e falhas de caráter de outras pessoas sejam transferidas a nós por associação. Por exemplo, Davi foi retirado da corte do rei Saul para que não se contaminasse com o espírito desobediente, rebelde e maligno de Saul. Creio que Deus, em sua soberania, viu que se Davi permanecesse na corte do rei Saul ele se tornaria como Saul. No deserto, onde Deus podia tratar com Davi pessoalmente, Davi tornou-se um homem segundo o coração de Deus. Ele se tornou como Deus porque passou tempo com Deus. Há centenas de histórias terríveis de multidões que foram corrompidas por maus líderes. Um exemplo extremo mas inegável de um líder de espírito maligno que influenciou e transformou uma nação inteira é o caso de Adolf Hitler. Tirando vantagem do caos econômico da Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, Hitler usou uma retórica inteligente e emocional para atrair o povo à sua liderança e, ao mesmo tempo, estimular o ódio contra os judeus. Convencendo o povo alemão de sua falsa superioridade racial, Hitler colocou a culpa pela depressão econômica sobre os judeus. Seu ódio, sua raiva e seu terror violento se espalharam por toda a hierarquia alemã, que voluntariamente o ajudou a exterminar milhões de judeus. Como temos destacado, frequentemente vemos a transmissão de espíritos operando de forma negativa através dos relacionamentos. Quando Moisés instruiu os israelitas sobre as guerras e a conquista da terra prometida, ele os advertiu a não permitirem nenhum soldado medroso nas fileiras dos exércitos, porque o medo poderia contagiar todo o exército e causar sua derrota. Deuteronômio 28 diz: E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: Qual o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Deus não queria que o medo se transferisse de um homem para outro. Efeitos da multidão. Como já observamos, essa transmissão de espíritos, atitudes, ética, moral, características, etc. ocorre não apenas entre indivíduos, mas também entre grandes grupos de pessoas. Aprendi uma dura porém valiosa lição sobre esse assunto há alguns anos, durante uma cruzada para expor os males da música satânica do rock em Dallas, Texas. Como desejávamos alcançar aos jovens não cristãos profundamente envolvidos com a música do hard rock, divulgamos a cruzada apenas nas estações de rádio seculares que tocavam música de rock. Infelizmente, deixamos de informar aos jovens cristãos sobre a cruzada, com exceção do pequeno grupo que estava trabalhando conosco. O resultado é que o público que compareceu era essencialmente de não cristãos, jovens hostis, muitos dos quais adoravam abertamente a música de hard rock e seu deus, Satanás. Seu principal propósito em assistir às reuniões era zombar de mim e procurar interromper a reunião. Foi muito difícil pregar naquele ambiente opressivo, porque o espírito prevalecente era de anticristo. Infelizmente, poucos jovens responderam a Jesus Cristo naquela noite.
Na cruzada seguinte em Honolulu, Havaí, cuidamos para que os cristãos de toda a ilha fossem informados das reuniões, e milhares e dispuseram a nos dar apoio. Assim, havendo maioria de cristãos, o Senhor manifestou poderosamente sua presença durante toda a reunião. O louvor e a adoração foram fervorosos e ditaram o tom daquela noite. Depois de pregar basicamente a mesma mensagem que havia pregado em Dallas, mais de 500 jovens entregaram a vida a Jesus. O Espírito de Cristo naqueles cristãos foi mais forte que o Espírito do mundo nos não cristãos e permitiu o livre acesso do Espírito Santo ao coração das pessoas. Por outro lado, grupos inteiros de cidadãos normalmente cumpridores da lei podem ser transformados em uma multidão destrutiva e hostil, quando o espírito de tumulto começa a controlá-los. Durante um blackout em Nova York, há alguns anos, as vitrines foram quebradas e as lojas foram arrombadas por pessoas que normalmente não agiriam assim. Um espírito de tumulto e anarquia os dominou. Paulo nos diz que o espírito de anarquia já está presente no mundo, mas será ainda mais evidente no futuro. De acordo com 2 Tessalonicenses 2:7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Somente enchendo-nos continuamente do Espírito de Deus é que podemos resistir aos ataques poderosos desencadeados pelas forças das trevas nesse final dos tempos em que vivemos. Gostou desse conteúdo? Assista a nossos outros audiobooks que também vão edificar a sua vida. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram, @SadiaMiguel. TikTok, @SadiaAudiobooks. E não esqueça de inscrever-se em nosso canal Lendo no Escuro e ativar o sininho. Até mais!